a gente declamar aqui em duas vozes a poesia de Chico Buarque, Mulheres de Atena. Aí, Ed, se projeta para nós, por favor. Lembrando aqui que esse nosso encontro, ele surgiu a partir do grito, né, dos excluídos, vida em primeiro lugar, basta de miséria, preconceito e repressão, queremos trabalho, terra, teto e participação. Então, o tema de hoje, nós vamos ter como assessora Cida Gonçalves, para tratar do eixo trabalho, mais especificamente, né, o trabalho da mulher, né, o trabalho invisível das mulheres no contexto doméstico. E aí tem esse tema, amor ou exploração, a invisibilidade do trabalho doméstico. Mulheres de Atenas, Chico Buarque. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Amélia. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem e imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem para os seus maridos poder e força de Atenas. Quando elas embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se para os maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar um carinho de outras falenas, mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam para os braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem, mares, naufrágios, lindas sirenas morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Ok, muito bem. A gente agora tem também aí um vídeo das mulheres de Holanda interpretando esta canção. O Edmilson vai passar aqui na sequência para a gente.
Tá sem áudio, né, gente? Isso. Ô, Éder, Oi. na hora que for compartilhar, tem um negocinho chamado Share Sound. Daí clica naquele negocinho, daí vai compartilhar o som. Uhum. Faz parte. Descuido, vamos lá de novo, tá? Eu estava distraído, nem vi que não estava rolando o som aí. Avisem se tem som. Quarentena. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite e se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram, mas duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem pros seus maridos poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1040. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se pros maridos bravos, guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Tem medo apenas. Não tem sonhos, só tem presságios. O seu homem, mares naufrágios e lindas sirenas morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem por seus maridos heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem pros seus maridos poder e força de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se ajoelham, pedem, imploram de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas.
Bem, é isso. Eu acho que depois desta introdução, essa mística provocativa, vamos passar a palavra para a Cida, pedir para a Cida se apresentar antes de propriamente debater o tema. É com você, Cida. Boa noite. Agradecer, né, ao Edmilson, a Amélia, o Éder, pelo convite, por estar aqui, né, me desafiar esse tema tão forte que está colocado hoje, né. Eu sou Aparecida Gonçalves, eu vim também, né, das pastorais, da pastoral da juventude em Andradina, depois pastoral social em Três Lagoas, sou cria do João Carlos e da Bel, né, então a maioria de vocês conhecem. Vim para Campo Grande para organizar um pouco o movimento o PT, e a gente criou o Movimento Popular de Mulheres. Depois do Movimento Popular de Mulheres, eu fui para o governo do Zeca, do PT, em 99, e em 2003 eu fui para Brasília com o governo Lula, né? E lá fiquei até o último dia do governo da presidenta Dilma. Então, ela saiu do governo no dia 17 de maio e eu fui demitida no dia 16. Então, eu sempre falo que, na verdade, eu sofri um impeachment junto com ela, né? O impeachment não foi dela, o impeachment foi de todos nós que tínhamos uma proposta de governo, um projeto político, né? E, portanto, eu pessoalmente não quis, né? Falei que não queria no meu currículo uma demissão assinada pelo Michel Temer, né? Então, um golpista. Então, voltei para cá e estou aqui em Campo Grande, abri uma empresa de consultoria e assessoria, tenho disputado algumas licitações, prestado alguns serviços, né? Ganhei uma em Teresina, agora nós estamos com uma pesquisa em Salvador, o diagnóstico em Mundo Novo, e estamos reconstruindo aí um pouco as bases do que foi o processo da minha história pessoal, que não na gestão, né? Porque foram 17 anos de gestão de políticas públicas e para as mulheres nesses 17 anos. Então, acho que, em poucas palavras, para não gastar meus 20 minutos, né, Éder? É isso. Hoje eu fiquei brincando com o Éder à tarde, que eu estava desesperada, porque como é que fala esse tema em 20 minutos? Eu preciso ser disciplinada. Então, assim, a gente pactuou, quando der 15 minutos, ele vai me avisar no WhatsApp se não funcionar em público. Então, não se assuste, foi tudo pactuado, tá? Porque quando eu começo a falar, eu falo e não paro. Então, assim, começando a minha fala, eu fiquei pensando hoje à tarde, já vinha pensando desde quando a Amélia convidou, o Edmilson, na verdade, convidou, e quando eu recebi o card com nome Amor à Exploração e Invisibilidade do Trabalho, e aqui a gente vai falar em todo o trabalho das mulheres, que é invisível, mas aqui a gente vai trabalhar principalmente o trabalho doméstico, que é completamente invisível, desvalorizado. O que é que eu poderia falar em 20 minutos, né? Para só suscitar o debate e a gente retornar depois. Então, eu pensei em 4 itens. Não dá para você discutir a questão da invisibilidade, da questão do trabalho das mulheres em todas as áreas, sem você discutir o estereótipo e os papéis estabelecidos para homens e mulheres, né? Então, acho que isso é o princípio do debate que nós vamos ter que fazer. Então, nós temos uma sociedade que estabeleceu papéis para homens e mulheres. As mulheres, a do cuidado, né? E agora a gente está aí com um governo que propõe o retorno das mulheres serem sensíveis, né? Bonitinhos, usando roupa cor-de-rosa, né? Defendendo que o casamento, você tem que casar virgem, né? Que você tem que... Então, assim, você retoma uma série de questões
que efetivamente vão colocar a mulher num lugar que é um lugar de submissão, que é um lugar efetivamente de não sujeito de direitos, né? Então, acho que essa é uma das primeiras discussões que a gente tem que fazer. Então, nas discussões dos papéis, e aí eu quero puxar, porque eu sou uma feminista convicta, né? Então, assim, para uma discussão que o feminismo e que o movimento de mulheres tem feito durante décadas sobre a discussão do que é o público e do que é o privado, né? Então, assim, se estabeleceu o papel do público para os homens, né? Os homens é que vão ter acesso ao mundo público, à rua, ao trabalho, eles vão ser os grandes provedores da família, e as mulheres vão ser aquelas que vão ficar em casa, vão cuidar, né? Vão proteger, vão amar, né? Elas que têm intuição, elas que têm sensibilidade, como que se os homens também não tivessem isso. Então, você vai, com essa discussão do que é o público e do que é o privado, estabelecendo os papéis e os comportamentos de cada um, de homens e mulheres. Então, assim, eu acho que é importante colocar isso, porque isso é o pilar de toda a estrutura do que é a submissão e a exploração das mulheres, inclusive na invisibilidade do trabalho doméstico. Então, acho que é importante, nesses primeiros minutos, a gente reafirmar, eu quero, e aí é uma das questões que depois a gente vai discutir. Qual é o lugar, qual é o espaço da mulher? Porque se é o espaço da casa, é o espaço da insegurança, porque aí você vai discutir a questão da violência, onde que as mulheres morrem, como que elas morrem. Então, você vai ter, além de colocá-la no privado, você vai estabelecer quais são as relações que vão ser estabelecidas. E você vai também dizer, num processo de construção subjetiva coletiva, em que briga de marido e mulher não se mete com mulher, porque é um problema privado, não é um problema público, né? Foi durante décadas a luta do movimento de mulheres que a gente conseguiu vencer, mas que se a gente não tomar muito cuidado, a gente vai retornar ao patamar de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não sei se vocês tiveram acesso, mas essa semana o Ministério da Cidadania soltou uma cartilha de como fazer políticas públicas para a família, né? E nessa cartilha a gente não tem nenhuma discussão de gênero, né? Então, assim, a família hétero, papai e mamãe, né? Sem considerar as diversas realidades. Então, eu queria trazer esse elemento para que nós possamos, então, fazer um debate exatamente sobre como é que foi construído esses papéis, porque também é importante a gente saber. A gente teve um período da história do amor romântico, né? Que se justificava dos filmes, daquelas coisas que a gente continua tendo, não é que teve, nós continuamos tendo. As novelas, elas continuam reproduzindo os papéis, os estereótipos, a questão da mulher, a mocinha, é aquela que chora, aquela que sofre, né? A malvada é aquela que... Caiu, né? A conexão dela estava lenta, a gente espera um pouquinho e ela volta. Ô, Éder, você consegue falar com ela, ver se ela volta? Enquanto isso... Vou tentar aqui. É a primeira vez que a gente recebe a visita da Vilmara. Não sei se você está ouvindo, Vilmara. Se quiser dar um oi para a gente. Vera também, né, Vera? Boa noite, colegas da ICB, Mato Grosso do Sul. Eu sou aqui de Brasília e a minha muito bom participar, porque eu também estou participando de outra reunião, então eu estou assim, mas não podia perder esse debate. Eu sou militante do Movimento de Mulheres, da Marcha Mundial das Mulheres, e a minha sugestão é que a gente desligue as nossas câmeras, que aí melhora a conexão dela, e ela também desliga dela, entendeu? Assim que ela voltar, aí a gente pede. Acho que mais é a dela mesmo, né, que está com dificuldade. Bem-vinda, Vilmara. Tudo bom, Vera? Tudo, boa noite.
Muito bom também estar participando desse momento, desse debate. Por um acaso, eu sou mãe da Vilmara, né? Aqui de Brasília também, tá bom? Coisa boa. Fazia tempo que a gente não se via, né, Vilmara? Hoje já retornei, viu? Tá bem. Dita, primeira vez também, bem-vinda, né? Bem-vinda com a gente. Você é tão de casa que a gente... Não, Edmilson, não é a primeira vez, não esqueceu da Odete, já entrei. Eu tô brincando, por isso que eu tô zoando. Né? Assim, de casa, uma saudação, paz e bem. Sou da comunidade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, aqui de Campo Grande. É com muito prazer que estou ouvindo e aprendendo muito. E amo a Cida Gonçalves, que eu aprendi muito com ela no movimento de mulheres. E essa é a nossa luta e essa é a nossa trajetória em defesa das mulheres. Muito lindo o texto de hoje, essa fala. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigado. Parece que a Cida já voltou, né? Já voltei. Ótimo. Tá bom. É com você, então, Cida. Eu espero que não caia, porque foi aqui na rua, tá? Posso falar, Éder? Por favor, Cida, por favor. Tá. Então, assim, dando uma retomada um pouco nessa questão, então, do público e do privado, né? Então, na medida em que se estabelece que você tem uma relação e se cria no coletivo, na verdade, muito mais do que individualmente, no coletivo, a ideia do amor romântico, de estar estabelecidos os papéis, a função de homens, a função de mulheres, você vai estabelecendo os parâmetros que você vai fazer. Então, você estabelece as músicas, você estabelece os filmes, você estabelece as novelas, você vai estabelecendo todo um processo que vai fazer com que o coletivo efetivamente pense e você estabeleça uma cultura, né, que foi o que foi feito no período, principalmente no período da industrialização, que é importante dizer que as mulheres não ficam dentro de casa porque simplesmente é bonito e é romântico. É porque o trabalho delas também tem menos... O capital interessa que ele não receba, né? Porque quando foi pensada a questão da industrialização, do comércio, as mulheres tinham que fazer o almoço, a comida na hora certa, garantir que o seu companheiro descansasse, porque assim ele produz mais efetivamente na indústria. Então, ele produz muito mais questões para enriquecer os capitalistas. Então, a história dos papéis, eles já vinham de um grande tempo, mas ela vai se fortalecer com o sistema capitalista. Eu acho que a gente precisa colocar isso, porque o sistema capitalista ele aperfeiçoa todo o processo de discussão estabelecido entre homens e mulheres. Isso vai nos trazer efetivamente grandes debates e grandes questões, desafios para nós mulheres. Primeiro, porque nós, a sociedade, nós temos que lutar e lutar muito para ir para o mercado de trabalho. Esse é o primeiro grande desafio que nós vamos ter. Segundo, quando nós vamos para o mercado de trabalho, nós vamos em que condições, né? O salário bem menor que o dos homens. Então, você vai ter uma diferença salarial e nós vamos ter todo o processo que foi construído de que a mulher é do sexo frágil e qual a função que ela vai ocupar. Então, hoje, mesmo estando no mercado de trabalho, nós somos a maioria, nós estamos nos espaços dos cuidados. Nós somos professoras, nós somos enfermeiras, né? Nós somos aquelas que estão nos espaços dos cuidados. Então, nós ainda não conseguimos sair do que é o espaço privado que nos foi colocado. Então, acho que isso é um debate que nós precisamos trazer e pensar efetivamente. Então, a invisibilidade do trabalho das mulheres, e eu vou chegar no trabalho doméstico, mas a invisibilidade ela vem
de uma série dessa percepção e da desvalorização daquilo que nós fazemos. Né? Então, para o sistema capitalista, mesmo que gere lucro, né, você não tem o valor, por exemplo, você não tem o valor do que é você fazer a comida, você limpar a casa, você passar roupa, né, você cuidar do doente, porque hoje quem cuida dos doentes com a questão do Covid sobrecarregou a quem a questão dos cuidados. Né? Quem é responsável hoje pela questão do cuidado dos doentes, das crianças? Né? Então, é uma questão que está colocada, que está posta e que é invisível. Porque se vocês forem ver dentro do mercado de trabalho, as pesquisas que estão colocadas nesses últimos tempos mostram vários itens. Primeiro, as mulheres estão muito mais esgotadas, porque o home office coloca elas para trabalhar, fazer o trabalho que elas faziam na rua e ainda continuar dentro de casa cuidando do filho, porque se o filho não vai para a escola, é ela que tem que acompanhar a lição de casa do filho, da filha, né? É ela que tem que continuar fazendo a comida, lavando a roupa, limpando a casa. Então, além do trabalho, ela tem do home office, ela tem isso para dar conta. A nível científico, por exemplo, nós tivemos nesse primeiro semestre uma queda de 36% de artigos de mulheres que caíram, de artigos de mulheres produzidos cientificamente. Isso significa o quê? Significa que o espaço da casa termina impossibilitando a questão da pesquisa, da escrita, né? Então, você termina, mais uma vez, com o espaço do Covid, do retorno para a vida privada, você, mais uma vez, vai jogar as mulheres na invisibilidade ou fora do mercado. Então, acho que isso são elementos fundamentais para que nós possamos estar pensando efetivamente na que é a invisibilidade do trabalho das mulheres. Então, esse é um elemento que eu queria trazer. E considerando duas coisas, que é o lugar que nós estamos, né? Então, nós vamos ter... A gente fala assim, mas as mulheres... Onde é que estão as mulheres? Né? Então, a gente está discutindo amor ou exploração, mas nós estamos falando de que amor e de que exploração. Né? Hoje, nós temos, segundo o IBGE, nós temos 59% das famílias brasileiras são mulheres solo com filhos até 14 anos. São mulheres solos. Então, elas que criam estão abaixo da linha de pobreza. E são elas que estão abaixo da linha de pobreza. 64% dessas mulheres, elas são mulheres negras. Né? Eu acho que são dados que é importante a gente trabalhar. E 41% são mulheres brancas. E 30% são casais com filhos que estão abaixo da linha da pobreza. Então, veja bem, além da invisibilidade no mercado de trabalho, da produção, nós ainda temos, dentro da perspectiva da linha de miserabilidade, de pobreza que nós voltamos no país, onde é que nós estamos e a nossa invisibilidade efetivamente. Então, nós não estamos tratando de uma família e nós não podemos tratar a família como se fosse a mesma família heteronormativa, né, toda certinha. Não é. Nós não temos mais essa família. Essa família no Brasil mudou essas características. Então, nós temos a maioria das famílias, são mães solos, pelo menos as mais pobres. E nós temos hoje um grande número de famílias que são compostas por homens e homens, né, e mulheres e mulheres. Então, sim, são dados que é importante a gente pensar, porque o conceito do amor romântico, né? O conceito que é trabalhado é para homem e mulher, é para um tipo de família, que é o que está sendo discutido. E aí eu queria trazer a nossa função dentro de casa, né? Que vocês chamam de amor ou exploração, né? Então, eu acho, não tenho propriedade para discutir a questão do amor, mas eu vou falar da exploração, porque isso a gente tem dados científicos, né? Eu acho que é importante a gente trabalhar a partir dos dados. Então, veja bem, nós temos hoje um grande número de mulheres que estão na informalidade,
se vocês forem ver o número de MEIs que foram registradas, principalmente no nosso governo, mas agora também, você vai ter 87% são de mulheres. Quem são elas? São aquelas que faziam salgado, pastel, né? São as mulheres que eram da informalidade, fizeram a MEI para garantir a aposentadoria, para garantir os seus direitos, mas que continuam dentro de uma invisibilidade no mercado de trabalho. E são as mulheres que estão efetivamente, que continuam trabalhando dentro de casa. Então, a informalidade é a informalidade de que garante a mulher ficar dentro de casa, ainda no espaço privado. Eu quero trazer o elemento do espaço privado, né? E na maioria das vezes, quem vende os produtos que ela faz, ou é o marido, ou é os filhos, né? Ou o irmão, é alguém da família, dificilmente é ela que vai para o mercado de trabalho, vai fazer a negociação do seu produto. Então, mesmo que ela produza o guardanapo, o pastel, o pão caseiro, não é ela que vai para o espaço público vender isso. Acho que, se vocês forem notar, eu não sei, no interior, mas em Campo Grande, a gente vê nas esquinas muita gente vendendo pão caseiro, doce, né? Mas são os homens, né? Então, acho que é uma coisa importante para a gente estar pensando e estar vendo a questão do que é, de fato, o... Espera só um pouquinho, que vai me dar problema de novo esse negócio. Pronto. Tá lá. Oi? Caiu de novo? Escutamos bem. Eu estou tendo oscilação de energia. Toda hora eu liguei agora no break para a gente não ter problema, tá? Então, assim, efetivamente, então, nós continuamos, mesmo que nós fomos para o mercado de trabalho, mas no mercado de trabalho nós ocupamos os espaços de cuidadoras. Nós, mesmo trabalhando na informalidade, nós continuamos produzindo, as mulheres continuam produzindo, mas o espaço público da venda, quem vai não é ela. Então, ela continua ainda num espaço que é o espaço privado. Eu acho que a gente tem que começar a pensar efetivamente um pouco nessa engrenagem que está posta e que é tão difícil que as mulheres saiam dela. Essa engrenagem que foi colocada e que as mulheres dificilmente conseguem sair desse espaço, que é o espaço da porta para fora, para uma vida pública. Efetivamente, mesmo que vá para o mercado de trabalho, mesmo que arrume um emprego, mesmo que faça, ela não vai para a vida pública. Então, acho que é uma questão, um desafio que eu quero trazer para a gente pensar. E aí, eu acho que a questão do trabalho doméstico, que não tem valor nenhum, e quando nós estávamos no governo, a deputada federal Lucy de Santa Catarina, ela tinha um projeto para garantir um recurso de aposentadoria para as donas de casa. Vocês lembram disso? Vocês acompanharam esse debate sobre esse projeto? Esse debate foi super interessante, porque fez a gente começar a discutir dentro do nosso governo, dentro da esquerda, como é que as pessoas enxergavam as mulheres, né? E aí a gente começou a perceber que dizia o Ministério do Planejamento. Nós não temos dinheiro para pagar isso. Nós não temos condições, não vai aprovar esse projeto porque não tem dinheiro. A gente falava, mas como assim? Elas produziram. Se você for colocar no papel, né? O que foi que essas mulheres produziram durante a vida inteira foi muita coisa, né? Se você for ver, se você for pagar uma babá para cuidar das crianças, uma pessoa para fazer uma lavanderia, quanto é que custa a mão de obra dessa mulher? Né? Nós não conseguimos chegar efetivamente em lugar nenhum, por mais que nós, a Lucy, o Movimento de Mulheres e nós da Secretaria de Mulheres, nós fazíamos o debate sobre a importância de garantir a aposentadoria para as donas de casa, porque isso era o mínimo que o Estado poderia garantir a essas mulheres que a vida inteira passaram lavando, passando, cozinhando, limpando, sem nunca receberem mais, sem serem valorizadas. Era importante, estratégico, primeiro, para reconhecer
que o trabalho doméstico tem valor, né? Tem um valor. E o valor, hoje, para o mercado, é o valor do capital. É o valor da dignidade. E as mulheres não tinham condições, continuam sem ter condições para se aposentar se não pagar durante anos. E o Estado não reconhece esse trabalho como um trabalho efetivo. Tanto que a gente sempre brincava lá na SPM que um dos grandes desafios que nós conseguimos aprovar e aprovamos com uma grande dificuldade foi a questão do trabalho doméstico, né? A questão da remuneração do 13º, carteira assinada para as trabalhadoras domésticas, e que ali a gente começou a ter um grande problema com a classe média. Porque, na verdade, como é que você vai trabalhar, e inclusive o Ministério, os nossos homens da economia, eles diziam, como é que vocês vão fazer isso? De que forma que a gente vai sustentar economicamente um debate desse? Não é problema das mulheres nem dos trabalhadores domésticos, é um problema da economia. A economia que resolva um problema que ela negou a vida inteira. Então, o que eu estou trazendo aqui é que, efetivamente, é tão invisível que é inclusive difícil de você fazer o cálculo do valor dele. Né? Então, assim, efetivamente, é um processo que nós vamos ter que começar a pensar. E aí, quando você vai ver, o Éder me mandando mensagem, já é 5 minutos, Éder. Então, efetivamente, quando você vai ter um processo, que é o processo efetivo de tempo de trabalho, quando você vai comparar a invisibilidade, o processo e o que é a responsabilidade, aí nós vamos ver que também, por outro lado, só para começar aí para os meus 5 minutos, depois a gente volta, a gente vai ver que os nossos companheiros, sejam os maridos, os companheiros de militância, companheiros de vida, né? Esses nossos companheiros, eles também pensam tanto quanto pensa o cara da economia do Ministério do Planejamento. Essa é a grande verdade. Né? Então, nós não estamos tratando, né? Porque quando nós fazemos uma luta política por direitos, nós temos o dono do mercado, o dono da empresa, nós temos o prefeito, o governador. Aqui nós estamos falando dos nossos companheiros, dos nossos parceiros no dia a dia, que também não valoriza. Porque nós fomos para o mercado de trabalho, mas os homens não vieram para a vida privada. E essa é a discussão que nós temos que fazer. Nós começamos a ir para o mercado de trabalho e não, os homens não vieram para a vida privada. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar, nós trabalhamos, e nós temos uma vida de trabalho, nós temos uma vida pública. É mentira, gente. Vamos parar. É mentira. Nós saímos, nós trabalhamos, a gente volta porque tem que fazer a comida, porque tem que lavar a roupa, tem que botar o filho para ir para a escola. A gente volta para o trabalho, cumpre mais 4, 5 horas de trabalho. A gente retorna para casa para ver a tarefa, para botar a roupa na máquina, para passar a roupa, para fazer a janta, para organizar a tarefa do filho. Resultado, dá 11 horas você continua ali. Aí a gente vai dizer assim, não, mas fomos para a vida pública. Que vida pública? Se alguém aqui conseguir me responder que vida pública, muito bem, porque eu não consigo enxergar. Porque nós não estamos nos lugares de poder. Essa é a grande verdade. Nós somos 10% do Congresso Nacional. Nós temos uma governadora. Nós não estamos nos postos de chefias, nos espaços onde nós estamos. Né? E os espaços onde nós vivemos, que nos colocaram, que é o espaço privado, ainda é o espaço que nos batem, que nos violentam, que nos matam. Porque nós morremos dentro de casa, os homens morrem na rua. Nós apoiamos dentro de casa. O espaço da insegurança das mulheres é o espaço privado, é o espaço da casa. É o espaço da casa, assim como é das crianças.
né? Então, a gente tem que pensar que, na verdade, essa invisibilidade... E aí, nós apanhamos, né? A gente, quando eu era secretária, a gente via os depoimentos. Ah, mas eu cheguei em casa, o arroz estava queimado, o arroz não estava do jeito que eu gostava, então eu bati mesmo. Então, a propriedade é como se a mulher dentro de casa, ela continua sendo a propriedade, a mesma coisa que fosse a televisão, a geladeira ou qualquer outra coisa. Nós não conseguimos alterar isso. E essa mesma mulher, muitas vezes, é a que sustenta a casa. É o salário dela que sustenta efetivamente a casa. Ou é os lanches que ela faz para vender na rua. Então, a invisibilidade, ela está colocada nessa perspectiva. E só para fechar mesmo, Éder, para mim, eu falei que eu ia ser disciplinada, eu queria trazer os dados do IBGE, porque o que diz o IBGE? A gente tentou o tempo todo fazer um debate sobre qual é o uso do tempo das mulheres. Né? Qual é o uso do tempo das mulheres? Eu sempre questionei, as meninas do IBGE brigavam comigo, dizia que não tinha uma outra forma de medir isso, mas o que é que acontece? Eles disseram os dados do IBGE de 2018, tá? Quero dizer aqui que é de 2018. Eles colocam que as mulheres trabalham 53,6 horas. Os homens trabalham 46,1% de horas por semana. E aí eu disse para elas, a minha pergunta para elas é: de onde que saiu isso? Se elas perguntaram se o sábado, domingo e o feriado está contabilizado nessas horas de trabalho. Porque, efetivamente, eu acredito que é muito mais do que isso. Então, as mulheres, elas terminam trabalhando, vejam bem, 7h30 a mais do que os homens, segundo os dados do IBGE. 7h30, no meu cálculo, se for fazer aquela novena que eu disse aqui, que acorda cedo, prepara o café, vai trabalhar, volta, tem que organizar o almoço, tem que lavar a roupa, tem que não sei o quê. Bom, só aí nós já temos, né, de manhã, acordar 5 ou 6 horas da manhã, 2 horas de almoço, e mais chegando, vamos supor que chega às 19 horas, trabalha até às 11, nós temos 6, 7 horas em um dia do trabalho doméstico. E as 6 horas que a mulher trabalhou no mercado de trabalho. Onde é que ela entra? Onde é que ela que contabiliza? Então, mesmo tentando os órgãos oficiais fazerem uma pesquisa para ver as horas de trabalho das mulheres, mesmo assim, ela continua invisível. Né? Então, eu queria, assim, terminar agora essa minha fala, tá, Éder? Juro que é a última fala. Queria terminar essa minha fala deixando como reflexão, efetivamente, 3 perguntas. Eu acho que a primeira, a gente conseguiu mesmo ir para o espaço público, nós mulheres? Nós conseguimos vencer a história do amor romântico, de que o homem vai ser o nosso protetor, né? Ou a história de que ele vai ser o provedor, né? Nós conseguimos estabelecer e enfrentar essa barreira. E a terceira e última questão que eu acho que a gente precisa colocar como um desafio é de que forma é que efetivamente nós vamos discutir a única coisa que nós precisamos discutir no mundo, é o poder. Ponto. É o poder. Nós precisamos disputar o poder. E o poder não é só as eleições, tá? Não estou falando disso, não. Eu estou falando que é o poder do discurso, o poder da fala, o poder dos espaços, o poder de estar na rua, o poder de poder fazer as coisas. Então, assim, eu queria dizer isso, encerrar, já fui indisciplinada, né? E aí a gente faz o debate depois. Obrigada. Obrigado, Cida. O povo estava pedindo mais tempo aqui, ó. Deixa a Cida falar, Éder. O povo vai pedir. Tá bom, Cida, muito obrigado. É que eu falei para você que eu tinha que ser disciplinada, né? Senão... Tá joia, que bom. Ô, Ed, você pode projetar aquelas perguntas para a gente ir para o grupo, por favor?
A gente agora faz o trabalho de grupo, Cida, essa é a dinâmica. Tá aí. Então, depois aí da explanação aí da Cida, não é? A gente agora vai fazer a reflexão bíblica, Provérbios 31, de 10 a 31, e vamos nos grupos refletir a partir das seguintes perguntas. 1. Que aspectos nos chamaram a atenção na fala de Cida Gonçalves? 2. Qual o perfil ideal de mulher apresentado no texto? 3. É possível fazer outras leituras do texto? Então, essas perguntas aí para nos ajudar na reflexão. Vamos para os grupos agora, vamos ter 20 minutos nos grupos. Caso apareça para você aceitar no grupo ali, tá? Join, por gentileza, faça isso. João, você não foi para nenhum grupo? Não foi para nenhum grupo, João Vitor?
conseguir conquistar esses espaços. Mas eu acho que a gente vai continuar em casa também, é privado que fala em casa, né? Porque quem que vai fazer o meu papel em casa? Digamos assim, se eu fosse da vida pública, sei lá, se eu fosse aí uma prefeita, senadora, vereadora, e aí? Eu não sei, eu estou pensando aqui, como que seria? A gente está buscando como que seria assim, esses direitos, o que a gente, como que vai ficar a casa depois? Eu não sei, porque eu acho que a gente já nasceu e foi criada, né, nessa caixinha, e é difícil se libertar disso, né? A gente tem que educar, né? Educar, cabe a nós que estamos reivindicando, que estamos à frente, a gente tem que educar as filhas, os filhos, o companheiro, né? De que todo mundo tem que assumir, né? A gente fala na marcha uma fala muito bacana, que a gente fala assim, se todo mundo numa casa suja, se todo mundo numa casa dorme, desarruma a cama, suja a roupa, suja a louça, come, por que só as mulheres têm que limpar, têm que lavar, têm que cozinhar, entendeu? Então, é educação, não é outra coisa, né? Não tem como. Então, quem tem uma militância mais acirrada, assim, de sair... Eu escuto muito as parlamentares. Aqui em Brasília, a gente tem muito contato com elas, né? Por ser a capital. E aí elas falam assim, nossa, eu sou muito cobrada pelos filhos, sou muito cobrada pelo marido, porque eu estou aqui, né? E quem mora em outros estados e fica uma parcela da semana aqui, deve ter uma cobrança muito forte, né? E elas falam dessa cobrança, mas aí eu tenho que delegar. Eu tenho que falar, olha, vocês têm que sobreviver aí sem mim, porque essa é uma opção que eu fiz, né? Assim como se fosse o pai de vocês, ele teria feito essa opção e será que ia ser cobrado do mesmo jeito? Essa é a questão, né? Não ia ser cobrado do mesmo jeito, porque a casa ia estar toda nos conforme, né? A gente pode estar passando o maior perrengue que for, com o filho desobediente, dando trabalho na escola, não sei o quê, mas a gente quer mostrar que está tudo sob controle, porque se não estiver, aí recai sobre a gente também. Cadê a mãe desse menino? Esse menino tem mãe, não? É porque pai parece que nunca existiu, né? A gente sempre questiona. Eu sou professora também, então, na escola a gente fala muito isso, né? Quando o menino é danado, a gente fala, cadê a mãe desse menino? E aí a gente está na hora da gente falar, e cadê o pai desse menino, né? Porque só tem mãe, né? Só tem a mãe para assumir aí o ônus da mala educação. Então é isso, a gente tem que começar a encontrar alternativas, dividir os trabalhos, principalmente quando já estão adolescentes. Quando estão crianças, aí é a questão da luta que a gente tem por creches, né? Que a gente não tem no nosso país, a gente não tem. E aí responsabiliza mais ainda a mulher, porque aí ela não consegue ter um trabalho melhor, porque ela tem que ficar indo e buscar menino na escola meio período, porque o outro período ela tem que estar disponível para cuidar da criança. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que avançar na conquista por direitos e precisa estar mais presente nesse espaço público para a gente ser ouvido e para a gente falar as nossas demandas, né? Aquilo que a gente quer ter participação, ter reconhecimento, e para isso a gente precisa alcançar um monte de coisa que ainda não alcançamos. Esli, se deixar, eu falo a noite toda. Sou professora de história, aí já vi, né? Que bom. Pode falar, viu? Só tem professora aí que gosta de falar, né? Só tem professora aqui nesse negócio. Sônia. Então, você, a Lúcia, ela, Edmilson, só eu que não sou professora, então eu posso ficar quietinha. Mas então fala! Não, eu posso ficar quietinha. Mas eu vou usar meu poder de fala, eu estou exercitando esse poder de fala. É interessante isso que a Isli trouxe. Eu até postei alguma coisa no Face, não sei se você chegou de ver, Isli, daquela atriz que fala assim, se você chegar, você e seu marido do trabalho, ele deitar num sofá, né, chegar no final da tarde, né, no final da noite do trabalho, ele deitar num sofá, você vai e deita no outro. É dica de matrimônio, eu achei muito massa, assim, eu falei assim, eu não sou casada, mas é uma dica muito boa.
Você vai, deita no outro e espera, alguma coisa vai acontecer. Mas eu acho que é bem isso mesmo. Eu estava aqui pensando, ouvindo a Cida falar, e assim, desde que eu cheguei em Campo Grande, há 25 anos atrás, né, que eu participei de movimento de mulheres, junto com a Cida também, junto com a Bárbara, e assim, dá uma coisa assim tão triste às vezes, né, de você ver, parece que a gente está no mesmo discurso ainda de 20 e poucos anos atrás, né, tem esses avanços e retrocessos, avanços e retrocessos que faz parte da história mesmo, né? Faz parte da nossa história, né? E é interessante essa questão da gente, né? Da gente construir, né? Da gente trazer para a nossa família, né? Os filhos, né? Das pessoas que têm filhos, a criação de um modo diferente do que fomos criados, né? Eu vejo muito na minha família mesmo, a gente foi criado. Por mais, assim, que eu vejo que as mulheres sempre foram muito fortes, né? Na verdade, assim, eu acho que a gente, no meio de todo esse patriarcado, a gente se faz forte, né? A gente se faz forte e às vezes passa para o outro que a gente dá conta de tudo, né? E aí, às vezes, o outro não sabe entender que nós também queremos um pouquinho de ajuda aqui, uma ajuda ali, né? Até porque, assim, a casa é de todos, né? Quando essa brincadeirinha lá da dica de matrimônio, mas eu entendo isso mesmo, né? Que é de todo mundo, não é o papel da mulher, né? É o papel de todos que moram ali dentro. Então, eu acho muito interessante como que atualmente, né? Parece que voltou com tudo, né? Esse discurso do patriarcado, né, o resgate do patriarcado, na verdade, né, e os homens estão se sentindo fortalecidos com todo esse resgate, né, os homens, alguns homens, né, né. Então, é complicado a gente ver, mas assim, é muito bom estar aqui de novo, né, discutindo isso de novo, o que tem de novo, o que a gente pode fazer de novo, né? Eu acho que é muito bom ouvir a Cida sempre é muito bom. E uma coisa também, a gente já sente assim na pele que existe uma estratégia para a gente mirar nas mulheres de Atenas, né? De Atenas, porque isso é muito elaborado, né? E quando você faz, né, essa descoberta que nós não somos, né, e não queremos ser, a gente tem essa responsabilidade, né, de cuidar da outra para que a outra também não mire, né? Porque é muita gente mandando mirar. Então, você vê que essa descoberta ela é muito coletiva nesse sentido, porque eles usam de uma estratégia que mexe com a vaidade da mulher ser polivalente, né? Que isso ela é virtuosa, né? Então, quer dizer, eu vejo isso muito dentro de uma estratégia muito elaborada e há muito tempo, né? A gente vai ver nos nossos ancestrais, né? Que já sofrem com isso, que dão a cara, né? E que tiram esse véu, só não é reconhecido, né? Mas que já existem essas mulheres que não querem essa miragem, que não aceitam, né? Então, isso não é nosso, não cabe, né? A gente não aceita essa caixinha. Então, na verdade, não tem, eu vejo assim, mas será que é isso? Será que é aquilo? Como vai ser? Não cabe nem isso, porque, na verdade, isso não é nosso. Alguém está nos impondo, mas não é nosso isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele vem assim, mexido com a vaidade, com essa questão da força da gente de feminina, que a mulher aguenta, que ela pode, né? Que mexe muito nessa questão da força, né? Aí atrás de um homem tem uma grande mulher, mas uma mulher cansada, a verdade, né? Assim, então a gente não quer ser essa mulher, né? Cansada, a gente quer ser mulher, somos mulher e pronto, né? Então, eu vejo assim, essa questão convite, esse texto de hoje, né, para a gente cuidar, né, do ser mulher, ser, e pronto, acabou, né? Tem que ser virtuosa, né? Por que eu tenho que, né? Ai, me poupe.
Mas aí, aí tem que ver o contexto, é igual tem outra pergunta, né? De que outra forma que esse texto pode ser olhado? Existe aí uma outra provocação também, né? Eu fiquei muito encantada lá com o acróstico, com a coisa, olhando. Aí veio uma parte que vem em hebraico, como a gente teve aula ontem, né? Eu me achei, porque eu estava na Bíblia do Almeida, então tem uma parte que estava em hebraico, achei ele ainda bem, porque no primeiro lado eu falei, ai, que texto, né? A gente queria estar lendo, né? Engraçado, né? Mas... A primeira leitura do texto, a gente fica assim, revoltada, né? Fala, puta, a mulher, ela, coitada, né? É uma escrava aqui, ela faz tudo. Só que assim, depois, numa outra leitura, você começa a enxergar que, na verdade, assim, para mim, né? Ela tem um poder, sim, né? Ela é uma pessoa, assim, para mim, ela é uma mulher forte, independente. O homem é que depende dela, depende da imagem dela para ter respeito, porque eu acho que se não fosse por ela, ele não teria, né? É uma mulher também que é vaidosa, sedutora, trabalhadora, dona de negócio. A gente até pôs aqui empresárias, né? Mas eu acho que ele traz essas duas linhas, dá para fazer essas duas leituras. E é aquilo que você falou, né, Lúcia? Às vezes a gente não quer tudo isso. Eu não quero ser toda essa fortaleza e carregar tudo, né? Essa pergunta aqui que o texto faz, porque eu não lembro agora dos provérbios, né? Mas eu lembro que esses títulos, por exemplo, eu estou com a Bíblia de Jerusalém e o título é A Perfeita Dona de Casa. Isso não é do texto bíblico, né? Esse título, ele é horrível, porque ela não é dona de casa. Essa Fosse mulher pelo não é menos a apenas perfeita dona da casa, né, Vilmara? Exatamente. Ela Ela não é a é. dona da casa, não é dona de casa também, né? Agora, qual que é o problema do texto aqui que a gente não consegue escapar? É porque ele traz uma referência da mulher ideal a partir daquele homem que vai encontrá-la, entendeu? Então, assim, não é a mulher ideal por ela ser ideal. Então, a primeira pergunta já acaba com isso. Por mais que ela seja empreendedora, que ela analise um terreno, que ela compra, que ela cultiva uma vinha, que ela vende cinturões, não sei o quê, não sei o quê, mas é quem encontrará a mulher talentosa? Quer dizer, essa pessoa, esse homem, né, que encontrar essa mulher, está feito na vida, né? Não vai ter que fazer mais nada. Esse aqui, então, nessas características, ele está com a vida, ganhou na loteria. Se fosse um texto hoje, seria assim: quem encontrar essa mulher talentosa, empreendedora, trabalhadora, quase uma semi-escrava, ganhou na loteria, não precisa fazer mais nada, nem trabalhar. Esse homem aqui que encontrar essa mulher precisa, né? Então, essa referência, assim, é a mulher referente a quem? Ao homem. Não é ela referente a ela mesma. Porque se ela for fazer isso aqui tudo sozinha, sem homem, ela não faz. Ainda mais nessa sociedade aqui. Hoje podemos fazer, mas essa sociedade aqui, ela não faz nada disso, né? Então, depois ele vai falar lá da praça, né, que o homem se orgulha dela na praça. Então, quer dizer, sempre referente ao quê? Referente ao homem. A mulher ideal referente ao homem, entendeu? Ela é trabalhadora, ela é empreendedora, ela é um monte de coisa, mas é com referência a ele, essa satisfação que o texto vai dar, né? Alguém falou, acho que foi a Esli que falou, ou foi a Lúcia, falou que a mulher tem ela tem muito poder. E, de fato, na cultura judaica, a mulher tem muito poder, né? Ela tem o poder e como que ela usa esse poder? Muitas vezes é reproduzindo esse patriarcado, ela não consegue também sair desse métier, né? Desse mundo que ela vive. Mas ela, de fato, ela é bondosa, ela é caridosa, né? Ela pratica aqui a justiça social que compete aquele momento, né? De dar para os pobres, enfim, dar esmola. Mas ainda não consigo ver avançar muito nesse texto, não.
Interessante que quem sugeriu esse texto e insistiu foi a Lilian, de Dourados. A Lilian Vilmara é metodista, né, teóloga, feminista. Eu tinha até pensado em outra. Não, vamos pegar esse para ver que bicho dá, né? Porque ela gosta do texto. E uma das coisas que eu gosto menos, tá? Eu preciso admitir que eu gosto menos. Uma das coisas que ela insiste é nessa questão do poder da mulher, inclusive no espaço da casa, não só no espaço público, né? Essa discussão de público e de privado, né? Agora, eu também acho, é a visão do patriarcado para com uma mulher ideal, na visão do homem. O que eu acho é que o patriarcado não dá conta de controlar o poder de vocês. Isso a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Há não só uma rebeldia que a gente vai tendo que admitir, né? Não é que a gente quer admitir, nós os homens, né? Tendo que admitir na marra, e que a gente às vezes acha que controla, na minha forma de ver, né? Em algumas coisas a gente acha que controla, depois você vai descobrindo que não, né? Tem uma forma sutil, às vezes até pelo próprio silêncio, né, da gente, mas... E aí acho que nessas questões o texto, ele dá a escalar. A mulher é uma empreendedora, e aí pode ser explorada, mas ela também tem o controle das finanças, né, que é o controle da economia. Agora eu também não consigo, eu tenho dificuldade com esse texto, sim, preciso admitir. Acho que se a gente fizesse um exercício semântico das características que o texto atribui à mulher, a gente avança nessa perspectiva assim menos patriarcal, né? Tem um momento que fala da sabedoria, né? Que a sabedoria é uma coisa atribuída aos homens, né? Essa característica do homem sábio é citado várias vezes. E aqui ela tem um momento que ela ensina, né? Então, se a gente pegasse e fizesse isso, né? Quais são as qualidades, os atributos atribuídos a essa mulher, aí a gente pode até conseguir, né, sair dessa coisa da mulher, enfim, submissa, mas... Agora, é também o perfil de uma mulher de elite, né? Sim. Não tem como a gente deixar de fazer aqui a leitura de classe. Uhum. É um perfil de uma mulher que tem poder aquisitivo, poder econômico, de uma família que tem a casa, e casa aqui não é o espaço doméstico, né? É a casa do patriarcado, o domus. Né? Uhum. Pode ser que nesse... E aí eu sempre acho que não dá para a gente fazer leitura de gênero ou leitura de etnia dissociada da leitura de classe, né? Com certeza. Quer dizer, algumas mulheres conseguirão, nessa sociedade judaico-cristã, ou judaico-cristã e na nossa sociedade, mais espaço, inclusive se forem também brancas e se tiverem acesso ao poder aquisitivo, né? Com certeza. Uma coisa que me travou quando eu li a primeira vez é tipo assim, essa questão do ideal. A questão do ideal me travou muito. O ideal a partir, né, de quem, do quê. Então, o que é o ideal aí? A palavra o ideal. Então, isso me travou no texto, né? Quando ele fala da mulher ideal, né? Então, qual que é o ideal cristão? É o ideal, esse ideal aí meio que me travou no texto, assim. É uma dificuldade que eu tive. Ó, eu acho que tá faltando 1 minuto e meio. Como esses bichinhos, eles derrubam a gente, né? Só para avisar. Mas, Gilmara, fiquei contente de ver você e sua mãe. Quantos anos, né? Pois é.
A Vanildes colocou lá no grupo dos 20 anos de escola bíblica que a gente tem aqui no DF. Não sei se tem outras pessoas no grupo Acho de que outros estados, eu não sei. mas eu acho que tem. E aí eu falei, não, desse eu quero participar e vou tentar. Aí quando eu falei para ela que eu conseguia participar, eu vi que eu tinha uma reunião no mesmo horário. Terça que vem a gente conversa com o Júlio Lancelotti. Que bacana. E na outra terça, com um deputado estadual aqui muito comprometido com as causas indígenas do PT, que é candidato a prefeito, Pedro Kemp. Já vamos nos rebater. Tem um minutinho aí, né? Vocês começaram esse projeto agora na pandemia, de todas as terças, ou já era uma coisa... Não, foi na pandemia. Só que a gente já está vendo assim, todas as terças é muito cansativo. A gente, terminando esse ciclo, vai dar uma avaliada, né? Se ficar quinzenal, talvez quinzenalmente. Entendi. Bacana. Muito bom. Simone sempre está com a gente. Hoje ela diz que está cuidando das tarefas escolares das crianças. E cadê Gilberto? Vou perguntar para ele. Estou aqui com ela no... Ai, é bom, Gracinha, Simone. Pois é. Vamos voltar então, né? Bora. Isso aí. Mulher virtual, quem acessará, né, Michele? Quem acessará? Lembrei de você lá no nosso grupo, Lilith. Todas abduzidas. 26 participantes no nosso grupo, apenas 3 homens, 4 homens. Tá silêncio mesmo? A ideia era um vídeo, mas acho que não deu certo. Bem, vamos então agora abrir para partilhar, né? Então, escutar um pouquinho aí como que foi a prosa aí nos grupos. Quem pode começar? Sempre é difícil começar, depois deslancha. Começa aí, Valéria. Oi, Valéria. Tava eu, a Valéria e a Maria. Olha. E como foi a prosa? Foi boa? Foi interessante. Quase que não... A Maria abduziram a gente estava tentando socializar ainda, abduziram, tiraram a gente da sala. Mas foi bem interessante, assim. Gente, eu vou falando, vocês vão me ajudando aí. Sobre a primeira questão, né, que foi levantada, o que nos chamou a atenção em relação à fala da Cida. E aí eu incluí no grupo, assim, o que tinha me chamado a atenção em relação à batalha que ela teve em relação ao trabalho doméstico, né? Sobre os direitos, né? Que foram sendo ganhados através da luta naquela época.
e ela falando sobre isso, e falando sobre a questão econômica, né, e sobre a questão da própria classe média, né, da elite, né, não ter gostado disso, porque, enfim, ia onerar, né, eles, de alguma forma. E aí, enquanto ela falava isso, a única coisa que eu pensava era, tá, legal, é também por causa que vai gerar custo, mas principalmente porque, meio que junto e misturado, o trabalho doméstico, né, esses trabalhadores domésticos, a grande maioria é de mulher, né? Então, estava meio que junto, né? Não era só a questão de ter que dar mais direitos, mas porque também a maioria era mulher ali, né? A maioria de chefes de família, vamos colocar assim, né? Ela mesma falou, né, que a grande maioria das famílias é de mulher solo, né, com filhos, e aí eu fiquei pensando isso, né? Como é um contexto, como é uma coisa tão complexa, né? Ela estava falando da luta pela valorização, pelos direitos do trabalhador doméstico, mas quando ela falava do trabalhador doméstico, eu só conseguia pensar que aquele trabalhador era mulher, era só mulher que estava ali. Era mais ou menos isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que aí a gente... não, aí essa questão a gente juntou com o perfil ideal das mulheres, porque aí qual que é a expectativa, o que a sociedade, ou as pessoas, ou a igreja, né, o padre, o pastor, geralmente espera desse papel social da mulher, né, que é a mulher do texto, né, apesar que da mulher, a gente falou essa mulher da elite e tal, mas é uma mulher também bastante sobrecarregada, né, uma mulher sobrecarregada de bastante trabalho, bastante atividade, né, como que essa mulher se relaciona, né, com o trabalho doméstico sendo essa sobrecarga sobre nós. Ou se ela saía para vender, para comprar, tal, ela fazia comércio, mas ela também supervisionava a casa, ela também levantava cedo, fazia comida e tal. Então, bem a mulher que a Cida mostrou para a gente, essa mulher sobrecarregada, que trabalha fora, mas não venceu, né, os homens, me chamou a atenção da Cida, ter falado isso, que os homens, a mulher foi para o espaço público, mas os homens não vieram e também não se vieram participar do espaço doméstico, espaço privado, né? E aí a história das mulheres, mas é o ideal de que mulher? Quem que está escrevendo esse texto? A gente está falando, é o ideal da mulher, serve para quem esse ideal de mulher, né? Essa mulher que faz tudo e que resolve tudo, e que é uma mulher maravilha, ela serve a quem? Né? Beneficia quem? Quem é o privilegiado e que é beneficiado dessa super mulher, né? Que sistema é? E no caso, como a Cida bem apontou, o sistema capitalista, por quê? Porque é o trabalho mais importante na cadeia da divisão do trabalho e é o trabalho mais valorizado, onde ainda existe o trabalho escravo doméstico. A Cida, com certeza, deve ter estudos sobre isso, né? Que existe também o trabalho doméstico escravo, né? Ainda de crianças, de crianças, né? Na nossa sociedade ainda nos dias de hoje, né? E a mulher que faz esse trabalho é a mulher que não estudou, a mulher que, né, teoricamente, teria pouco conhecimento, como também se o conhecimento de lavar, passar, cozinhar fosse um conhecimento menor, não acadêmico, e como se todo mundo sabe fazer, é fácil e é menor, inferiorizado, né? Então, quando você ascende numa classe, como é a classe dessa mulher do texto, da elite, você tem criada, você paga outra mulher para fazer, também vai ser outra mulher sobrecarregada no sistema também, né? A gente problematizou um pouco isso, né, Valéria, Maria? E também a gente conversou assim, o tanto que está introjetado, né, esse modelo, essa coisa de mulher, né, a gente falou muito do amor romântico, né, o tanto que as mulheres também pensam assim, né, mulher tem que fazer tudo, é uma coisa muito enraizada, assim, muito difícil de mudar, né, às vezes até a gente comentou assim, como para mim também foi muito difícil de mudar. De repente, que nem a Valéria falou assim, que você trabalha? Não, eu só fico em casa. Então, a gente trabalha e a gente trabalha muito. Só que a gente ainda demora para ter essa consciência. Acho que é isso, né, meninas? Acho que foi um pouco isso que a gente conversou. Lembrando que esse texto, na nossa religião, é uma leitura fundamentalista na minha religião protestante, é o ideal de mulher, né? Era o ideal de mulher que a gente tinha que perseguir, né?
Só que aí no nosso texto a gente resolveu que a gente prefere ser a pecadora, a gente não quer ser a virtuosa, a gente quer ser mulher virtual. Mulher virtuosa. Virtual, isso só. É isso, gente. Tá joia. Tá bom, tá. Vamos ver mais gente? Mais grupos? Acho que o desafio nesse texto é descobrir o que o bonito do marido fazia, gente. Fazia nada. Ela cozinhava, ela costurava, ela cuidava dos filhos, ela educava. Nós ficamos lá no grupo, né, Amélia, minhas meninas, tentando achar o que o bonito fazia, além de receber os elogios pela mulher que ele tinha. Ficava só nas rodas de conversa, nas portas da cidade, jogando conversa fora, bebendo um vinho e falando o quê? Fazia nada bonito? Fazia nada. Não sei o que esse bonito fazia. E aí, Lilith, você falou da questão da leitura fundamentalista, né? Eu sou de confissão batista, a leitura era romantizada também, né? E eu até compartilhei lá no grupo que eu nunca me encontrei nessas leituras romantizadas, porque eu nunca fui delicadinha, né? Comigo a coisa sempre foi escrever, eu não ler o pau comeu, né? Então era essa leitura sempre romantizada de cozinhar, de passar, eu não sei pregar um botão, não sei costurar, sei cozinhar o arroz, feijão básico do básico, não gosto de cozinhar, entendeu? Então, em casa, eu sempre gostava de fazer o quê? Trocar a lâmpada, desentupir a pia, né? Era isso que eu fazia em casa, quando eu morava com minha mãe, quando eu era criança até. E é isso que eu fazia, entendeu? E não ficava esperando um homem para resolver esses problemas, eu sempre fui muito independente. E aí a gente ouve essas leituras, eu acho que a Lília talvez se encaixe em outras também, e eu vi essas leituras romantizadas, eu pensava, das duas, uma, ou eu sou desajustada diante de Deus, né? Porque eu não me encaixo, não me encontro nessa mulher ideal, né? E aí a gente fica pensando, né? Se cobrando, eu acho que eu nunca vou casar, porque, né? Quem é que vai querer? Eu sou totalmente fora do padrão. Ainda bem que eu continuei fora do padrão, casei, mas se não tivesse casado, estava tudo certo também, que a gente não precisa de um macho para legitimar a nossa existência, né? Mas eu ficava pensando nisso, né? Poxa vida, se esse é o ideal, tô ferrada, tô ferrada, porque eu não me encaixo e não quero me encaixar. Ainda bem que a gente não se encaixou, né, Lilith? E quem mais não se encaixou, porque nós somos fodas hoje, porque nós somos exatamente como somos assim. Ô, Michele, no nosso grupo, acharam uma profissão para esse marido aí, diz que ele é jogador de sinuca. Ele fica o dia inteiro jogando sinuca no bar. Ai, gente, pois é. Não sei o que a pessoa fazia. Fazia nada. Jogando sinuca e coçando o saco, no mínimo. Ele é o protótipo dos machos da sociedade. Michele, ela não fazia só isso, não. Ela também plantava vinha, provavelmente ela fazia vinho. Ela tecia, vendia os tecidos, vendia cinturões. A mulher faz um monte de coisa. De fato, a profissão do marido era ser marido, né? Era a única coisa que ele podia ostentar. E aí a mulher é uma super mulher, né, gente? Eu estava conversando no grupo que a Bíblia de Jerusalém dá o título A Perfeita Dona de Casa. Falei, gente, não tem nada a ver esse título, porque se tem uma coisa que essa mulher não é apenas dona de casa, né? Ela é dona de um monte de outras coisas aqui também. É uma puta de uma empreendedora. E como diz o Edmilson, é rica, né? Bem rica, ela é bem avançada. Ela tinha empregados, né? Tinha empregado. E ela acordava de madrugada para dar ordem às criadas, para alimentar os criados e dar ordem às criadas. Eu falei, Jesus, essa mulher não dormia, não fazia nada da vida, só trabalhava. Eu acho. Nem sentar para comer, ela sentava. Nem amor ela fazia, né, gente?
Eu acho que ela se mantinha ocupada para não ter que aguentar o ceboso do marido em cima dela, de certo. Eles tinham que criar o texto O Homem Virtuoso, com todas as qualidades que uma mulher espera do homem. É boa ideia, hein? Tarefa aí para o CEBI, para gente, as mulheres do CEBI, fazer o texto. Fazer uma releitura do Provérbios 31. Tem que cozinhar, tem que ser de esquerda, ser corintiano, cheiroso. E, enfim, o resto a gente deixa para o CEBI para maiores. Muito bom. Tem mais grupos aí, vamos ouvir. Então, Ô, Éder, rapidinho. Ah, Francisco vai falar? Pode falar, Dita. Não, é que, como a Michele colocou, né? E a questão dessa dificuldade, da questão da mulher. Eu sou um pouco cria da Cida Gonçalves, né? Que nós militamos no movimento de mulheres aqui em Campo Grande. Devo muito a ela essa defesa que eu tenho, essa bandeira que eu carrego em defesa dos direitos da mulher, a ela e a Bárbara Nicodemos. Devo muito a ela esse trabalho, principalmente eu carrego essa bandeira em todas as escolas que eu trabalho, nos espaços sociais também. E no grupo, como a Michelle estava colocando, eu me lembrei, falei para a Sandra também, estava no grupo da Sandra, do Éder e da outra irmã lá, que ela disse, falei, não, imagina que essa situação da mulher. Coloquei o nosso trabalho aqui da comunidade Nossa Senhora do Rosário São Benedito, da mulher e mulher negra, que a gente estava perdendo uma irmã aqui da comunidade, que ela não se via, uma mulher, ela não se via ser representada diante da Bíblia. Então, o nosso estudo bíblico proporcionou muito. Ué, aconteceu alguma coisa? Teu som Professora Benedita? Caiu o teu som, Benê. Abre o Saiu? microfone. E agora? Agora voltou. E agora? Voltou. Estamos ouvindo. Até onde? Então, estou falando da dificuldade, essa situação da mulher. Quando eu comecei a militar, militei muito, aprendi muito com a Cida Gonçalves e a Bárbara Nicodemos, no movimento de mulheres aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e carrego essa bandeira até hoje, em todos os espaços sociais que eu trabalho, e principalmente nas escolas, nos meus projetos. Não são projetos pontuais, não. São projetos que têm começo, meio e fim, dando continuidade nessa luta em defesa da causa da mulher. E eu estava dizendo também que aqui na nossa comunidade nós temos um grupo, Bíblia e Negritude, que tenho uma prima, né, que a gente estava quase perdendo ela, a questão, nós somos católicos, saindo, porque ela não se sentia representada diante da Bíblia. E esse estudo bíblico proporcionou a gente fazer tudo isso. E uma das coisas que eu aprendi, e falei no grupo lá com meus companheiros agora há pouco, foi que realmente uma das coisas que a gente faz é, você trabalha fora de casa? Não, eu não trabalho. Você trabalha? Não, eu não trabalho. Eu trabalho de casa. Isso tem que ser valorizado, entendeu? A questão do trabalho precário, isso tem que ser valorizado mesmo, entendeu? E diante de tudo isso, abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. É isso que me marcou nesse dia de hoje, que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço, paz e bem. Paz Os e outros, bem. Éder, a Francana. Múria levantou a mão, Múria? Do grupo? Não, Éder. Levantei não. Amélia? Oi, gente, boa noite. Então, mais alguém? Melhor. Vou fechar aqui para ficar melhor.
Então, no nosso Oi, grupo, eu queria fazer um comentário. Ah, Francisca, por favor. Aí depois eu deixo você, tá, Ariel? A gente comentou no grupo assim que essa mulher que perguntou assim do perfil da mulher, né? Então acho que essa mulher citada aqui, que no meu texto é o poema da mulher forte, eu acho que assim no nosso grupo a gente citou que ela não tem um perfil único, né? Eu acho que ela se encaixa bem naquela frase, né? Aquele provérbio em que a mulher, o lugar da mulher é onde ela escolher estar, onde ela quiser estar. Porque essa mulher, se ela quiser escolher estar na roça, comprando terreno, plantando vinha, né? Se ela escolher estar à frente, sendo empreendedora, cuidando de uma empresa, ela pode estar. Se ela quiser fazer o que ela quiser, essa mulher do texto, acho que ela propõe isso, que ela pode ser o que ela quiser, né? O que ela escolher para a vida dela, ela pode ser, porque ela tem a capacidade de fazer tudo o que ela se propõe a fazer, né? Então, assim, a gente discutiu nesse sentido, assim, de que a mulher, ela é aquilo que ela escolhe ser. Então... E tem que ser valorizada, né? Em tudo que ela fizer. Oi, gente, boa noite, é o Ariel. Eu queria só comentar, tem uma norma que é de 2011, né, uma norma da Organização Internacional do Trabalho, né, OIT, é uma convenção que trata justamente sobre essa valorização, né, do trabalho doméstico. Estabelece que os trabalhos domésticos têm os mesmos direitos básicos de outros trabalhadores e trabalhadoras, né? Incluindo aí descanso semanal, né? A parte de trabalho legal, né? Jornada de trabalho legal, quer dizer, todo um registro. No Brasil parece que a gente vem avançando aos poucos, né? Justamente por causa desse documento, né? Dessa convenção aí, a Convenção 189 da OIT. Uma outra coisa que eu queria comentar é que, bom, aqui em casa a gente faz uma divisão de tarefas diferenciada, né? Não é como o que está aí nesse modelo da Bíblia. Aqui a gente tenta dividir mesmo as tarefas domésticas, até porque eu e a Nayara ambos trabalhamos, né, com educação, somos professor e professora, então a gente tem que se virar nos 30 para arrumar casa e agora cuidar do bebê também. E uma coisa interessante, para fazer uma comparação, quando a gente passou um tempo na Alemanha, nós percebemos que o trabalho doméstico, na verdade, o trabalho doméstico de limpeza de casa, né, especificamente, é uma coisa assim que pelo menos para a maioria dos alemães que nós conhecemos, você contratar uma pessoa para fazer isso é meio absurdo, assim, é tipo, opa, como? Como assim? Você vai pagar uma outra pessoa para limpar a sua casa, né? Isso é muito estranho. Então, lá, via de regra, tanto homens quanto mulheres, né, eles têm essa divisão do trabalho doméstico bem estabelecida, assim, né? De forma mais igualitária. Inclusive, o cuidado com os filhos, né? Os homens também, eles tendem a assumir mais a responsabilidade com os filhos, comparado aqui com a cultura do nosso país, né? Pois é, Ariel. Só assim, bem rapidinho, eu sempre me avalio e costumo dizer, tirando o espaço da casa, se a gente faz, a gente é elogiado. A gente, homens agora, os machos, né? Se a gente não faz, nós não somos cobrados. Então, sempre é uma situação de conforto, de privilégio para a gente. Tirando, evidentemente, a relação de você com a Nayara, daqui de casa, dentro assim, mas na sociedade é assim, que legal, você é um cara diferente, e se você não faz, ninguém te cobra. Então, é muito cômodo, é confortável. Exatamente, é isso mesmo. A gente está sempre, de uma certa forma, privilegiado, né? Quer dizer, não tem uma cobrança, né? Com certeza, a Nayara muitas vezes se sentiu muito mais cobrada do que eu por não ter feito alguma coisa, né?
Então, de fato, é isso aí. Gente, o tempo voa, né? 8h53. Acho que a gente tem que ir encaminhando para o fim, então. Cida, devolvo a palavra para ti. Eu acho que umas considerações finais agora seriam importantes. E aí depois a gente vai para os informes, na sequência. Deixa eu só falar uma coisinha antes de passar para a Cida. É só assim, que a gente lá no grupo, eu falei assim, eu não me identifiquei em nenhum momento com essa mulher que está ali, até porque ela, a mulher do Provérbios, né? Até pelo fato dela ser rica e dela administrar muita coisa, né? O que ele chama, o título que o Provérbios, né, dá, a dona de casa, perfeita dona de casa, não tem a ver com o que seria uma perfeita dona de casa hoje, né? Que seria dona de um espaço muito reduzido. Acho que ali ela é uma mulher de um senhor de clã, entendeu? Ali dá a ideia de que é uma coisa muito maior do que uma casa, como a gente entende hoje. Aí só a gente teria um paralelo, e aí seria bacana, de repente, no outro momento, eu fiquei pensando assim, qual o texto da Bíblia que a gente tem falando de fato de serviço doméstico? É o texto da Marta e Maria, né? No Segundo Testamento, que é justamente isso. Jesus está ali conversando e uma das irmãs, eu acho que é Marta, né? Marta não para de trabalhar, não para de fazer ali os afazeres domésticos. E isso tem um impacto na nossa cultura, né? Eu, por exemplo, quando eu entro em casa, gente, eu não olho para as pessoas da minha casa. Vocês não vão acreditar nisso. Mas eu, assim, feminista, eu olho para o chão, para ver se o chão está sujo. Eu abro a porta e já olho para o chão, assim, torto a cabeça e vejo se está sujo, eu vou ter que limpá-lo, entendeu? Então, é uma coisa assim, muito marca da minha vida, né? E assim como é comigo, eu acredito que seja com um monte de mulheres que se sentem naquela obrigação de estar sempre com a casa limpa, arrumada, todo mundo impecável, comida, e etc, etc, etc. Essa cobrança que nos é dada e que Jesus vem e fala assim, relaxa, porque tem coisas muito mais importantes do que o trabalho doméstico, né? Esse processo todo de transformação que a gente está propondo aqui. Então, eu só queria fazer esse comentário aqui, porque eu me lembrei desse texto que me identifico muito mais do que com essa mulher rica de Provérbios aí, né? Mas é isso. Obrigada. Com você, Cida. Então, eu queria agradecer o convite, agradecer o fato de estar aqui, né, de fazer esse debate. Benedita, obrigada, né, por ser companheira, por estar junto. A Bárbara, né, acabei de ver ela aqui. Acho que todos nós tivemos uma história juntos, mas assim, eu acho que em 3 minutos, né, Éder, é isso que eu tenho de conclusão final. Eu acho que eu queria deixar como conclusão final algumas reflexões, porque, na verdade, a gente não conseguiu ainda, na verdade, o grande espaço, que é o espaço da disputa da igualdade, né? E a responsabilidade do cuidado da casa ainda é das mulheres. Os nossos companheiros ajudam, eles não são responsáveis. Não são eles que são cobrados pela sociedade se a casa está limpa ou se não está, né? Essa coisa de nem olho para o chão, né? Então, assim, se a comida está boa ou se não está, não é cobrado. Ainda é cobrado, por exemplo, e a gente vai ver nos jornais, a gente vai ver na imprensa, a gente vê nas atitudes dos conselhos tutelares, a criança ficou sozinha, cadê a mãe? O pai não existe. A história da violência sexual contra as meninas e adolescentes, contra as crianças, a responsabilidade recai sobre quem? Né? Ultimamente, como é que as pessoas fazem? Mas cadê a mãe? Onde é que estava? Estava trabalhando para sustentar, para botar comida dentro de casa. Mas ela é a culpada pela filha ter sido violentada. Então, na verdade,
ainda o cuidado, a responsabilidade de cuidar de filho, de cuidar de idoso, de cuidar ainda é das mulheres. E nós não conseguimos nem reverter isso em nós, porque a história nos colocou nesse lugar, no lugar de submissão. Nós nem percebemos muitas vezes que nós estamos reproduzindo esses papéis, esses estereótipos, que nós estamos mantendo essa linha de discussão. Muitas vezes nós vamos ver, eu sempre tenho dito, quando eu discuto a questão do Covid, o feminismo e o fundamentalismo, e eu quero encerrar aqui dizendo que nós estamos num momento que é um momento crucial para o Brasil, né? Onde o fundamentalismo tem avançado e na medida em que ele avança, né? Ele oprime, porque ele é efetivamente uma ideologia que é a partir da opressão, é a partir da violência, é a partir de uma série de coisas conservadoras e atrasadas que nos colocam nesse lugar. Né? Então, você discutir a questão do público e do privado é muito importante. Né? A gente saber que esses lugares eles precisam serem lugares que precisam ser repartidos. O privado não pode ser único exclusivamente das mulheres. O trabalho doméstico não pode ser único exclusivamente das mulheres. Né? Então, quando a gente fala trabalho doméstico, eu não estou falando que o trabalho é do homem, o trabalho é das mulheres. São 90% do trabalho doméstico são mulheres. 90%. 10% são os homens que são os garçons, né? E que agora eles chegam para ser chefe, porque as mulheres é cozinheira, mas os homens são chefes de cozinha. Né? E eles que estão fazendo os programas, né, na televisão. Então, assim, na verdade, quando eles entram na profissão que é das mulheres, eles adquirem um status quo um pouquinho melhor do que o das mulheres, porque as mulheres continuam sendo as cozinheiras. Então, assim, eu acho que essa questão a gente tem que pensar. E aí, eu falei no grupo que eu fiquei, uma coisa que o texto da Bíblia traz, ele reflete muito, porque muitos trechos das Bíblias, e muitas vezes é a própria Bíblia que nos coloca também, ela nos ajuda com romantização, estereótipos, colocar as mulheres nesse lugar, que é um lugar de submissão, que é um lugar de fato de submissão. Então, acho que a gente precisa trabalhar com isso. E, por fim, eu acho que eu queria trazer um elemento que eu acho que a gente tinha muito naquela época, onde a gente vai discutir, né, Bárbara e Benedita, a gente fazia muito isso no movimento, a história da luta das mulheres, que a gente pegava desde séculos e séculos, passando pela história, né, da religião, como era que funcionava mesmo, e de que forma as opressões vinham, trabalhando a Rosemary Murado, todos os processos históricos das mulheres. Nós precisamos voltar a fazer isso para descobrir qual é a origem da opressão das mulheres e como é que nós ficamos aqui e chegamos aqui e como é que nós saímos daqui. Para mim, o grande desafio, eu acho que a Benedita é candidata a vereadora, nós temos várias candidatas a vereadoras, nós estamos aí com desafios muito importantes. Nós estamos com o desafio de fato, ocupar os espaços públicos. E os espaços públicos é a Câmara de Vereadores, é a Prefeitura, mas é a rua. Nós precisamos ter acesso à rua. Nós não podemos não sair na rua porque nós vamos ser estupradas. Ou, quando nós saímos na rua, a gente tem medo de um passo de alguém que vem atrás, achando que é um estuprador que vai nos estuprar. E só relaxar quando a gente vê que é uma mulher que está atrás da gente. Porque seja qual homem que for, nós vamos continuar tensas e nervosas. Isso nos coloca em um lugar. Isso nos coloca em um lugar. Esse é o lugar que nós precisamos sair. Nós precisamos sair desse lugar. E sair desse lugar não significa, e eu tenho dito isso muito, a gente quer os espaços de poder da presidência da República, a presidência das grandes empresas, nós queremos. Mas nós precisamos ter o poder também nos lugares que a gente optar. Porque se a gente optar por ficar dentro de casa, é para ficar dentro de casa, mas tem que mandar na casa. Porque dizer que mulher é dona de casa, mas quem manda é o marido. Porque ele quebra a televisão, ele quebra as coisas. Porque é assim que acontece. Ele rasga, ele queima os documentos. Então, assim, na verdade, nós estamos dentro de casa para trabalhar como escravas ou como empregada doméstica.
mas nós não temos o poder de decisão sobre as nossas próprias casas, sobre os nossos próprios corpos, sobre a nossa própria mente e sobre os nossos próprios passos. Então, assim, eu quero deixar como conclusão que nós precisamos lutar pela nossa autonomia, nós precisamos lutar pelo nosso empoderamento e nós precisamos que os homens, mesmo que sejam só 4 que estejam aqui, também estejam com a gente nessa luta, porque essa não é uma luta só das mulheres. Essa não pode ser uma luta só nossa, porque a democracia, ela passa essencialmente pela liberdade das mulheres, pela igualdade das mulheres e as mulheres como sujeito de direitos nesse país e no mundo. Então é isso, obrigada e até a próxima. Gratidão, Cida. O tempo voou. Essas 2 horas passou assim, ó. Foi muito bom mesmo. Gratidão. Os informes agora, Ariel, Amélia. Quem mais? Tem informes? Quais são? Temos sim. Nós temos... para avisar que na próxima terça-feira a nossa live é com o padre Júlio Lancelotti. Nós vamos... O nosso card, precisamos ainda dar uma arrumada nele, né? Mas ele está aí para a gente saber já. Vai ser transferido, nós vamos fazer também não só pelo Zoom, mas também pelo Facebook do CEBI Nacional. Né? Já vou colocar. Muito amanhã eu já estou enviando com os detalhes certinho. E também vou deixar lá, além do CEBI Nacional, o nosso contato para no dia a gente, quem quiser pelo Zoom, receber também qual é o endereço, tá bom? Algo mais? Boa noite, gente. Eu deixei no chat, no balãozinho ali de conversa, um link para um livro de uma nigeriana chamada Chimamanda Adichie, que chama Para Educar Crianças Feministas. E ela trata justamente sobre esse tema, né? O quanto a divisão do trabalho entre homens e mulheres, pais e mães, deve começar desde cedo, né? Como exemplo aí para a gente poder educar crianças feministas, na igualdade da divisão do trabalho. Amélia e Ariel, Edmilson, eu não sei se a gente vai conseguir ou se a gente vai lançar a ideia que a gente estava conversando e compartilhar com esse grupo e com um grupo maior, da gente fazer um encontro fora da terça, seria no primeiro, a ideia era primeiro sábado, quer dizer, já era nesse sábado, um encontro avaliativo dessas lives que nós fizemos, né, todo o pessoal que participou de fora, seria um café da tarde com o CEBI e amigos e amigas. E aí tinha uma ideia e uma proposta, não sei se a gente joga no grupo, mas seria uma proposta de sábado, às 16 horas, a gente fazer um encontro celebrativo e avaliativo para a gente também colher de vocês sugestões e avaliações para como que a gente vai continuar esse trabalho depois, que já tem uma proposta de ser de 15 em 15 dias, né? E aí vai terminar as nossas lives, né? Acho que dia 13 de outubro, e a gente já gostaria de ter já um planejamento para continuidade, mas aí a gente queria que fosse uma conversa democratizada, né, com todo o povo do MS e com os amigos e amigas que participam de outros rincões, né, para a gente poder avaliar e construir o caminho juntos, né. Aí a proposta seria sábado, 16 horas. Amélia, seria isso, não era a conversa? Isso, gente. A gente precisa fazer esse processo avaliativo, como sugeriu a Lili, e estão todos e todas convidados, né, para ajudar a gente a fazer essa avaliação e também a pensar melhor na sequência, né, desse projeto. É claro, nós vamos encaminhar depois por grupo de WhatsApp, por e-mail, enfim, um convite, né,
para esse encontro, para essa reunião. Ok. É isso? Gente, boa noite. Muita paz, muita luz a todos, a todas. E até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mana África. Boa noite, obrigada por tudo. É mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Boa noite a todos. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer dengue. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Todo dia além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olotuns vão rolar o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Vocês! E tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal. Shake it. Senegal, 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 Senegal.